vou recapitular e depois retomar a pregação. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, logo aí a partir do versículo 22. Atos, capítulo 20, verso 22. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Atos, capítulo 20, verso 22. E agora, levado pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Somente sei que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Vamos ler o verso 24. Em nada, porém, considero a minha vida preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Vamos orar? Meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Oramos, Pai, pedindo, abençoa-nos com a edificação, que os nossos olhos sejam abertos, que o nosso coração seja, Senhor, ministrado por Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, nós estamos ouvindo uma série sobre uma vida para a glória de Deus. Como viver a vida para a glória de Deus, irmãos? E nós estamos exatamente observando na pessoa de Paulo, o discípulo, o apóstolo Paulo. Ele que perseguia a igreja, ele ouviu do Senhor o chamado, capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Por favor, retorne aí um pouquinho, permaneça com a sua Bíblia aberta. O texto em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do verso 1, você vai encontrar que Saulo, ainda chamado Saulo, ele perseguia a igreja. Mas ele tem um encontro com o Senhor, onde o próprio Jesus aparece para ele. No versículo 4, o Senhor diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E então ele pergunta: quem és, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Agora levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. Então ele entra na cidade, espera na casa de um discípulo do Senhor, e o Senhor prepara um homem para ir visitá-lo. Ananias então vai até ele, mas antes Ananias ouve da parte de Jesus que Paulo era um vaso escolhido. O versículo 15, disse-lhe, porém, o Senhor: vai, este é para mim um vaso escolhido. Vamos acompanhar aí, irmãos. Para levar o meu nome, você pode repetir: para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. Verso 16, bem forte: e eu lhe mostrarei quanto deve sofrer pelo meu nome. Então, nós explicamos que essa passagem significa exatamente que o antídoto para o homem é o nome de Jesus, e para que o homem conheça Jesus, Paulo teria que resistir firme na proposta de pregar o Evangelho. E hoje à noite, eu gostaria que você compreendesse que para viver a vida, a sua vida, para que ela sirva para a glória de Deus, para que eu possa alcançar essa dádiva, eu preciso compreender claramente qual é a minha missão. Eu que fui tirado do meio das trevas, eu que fui arrancado do lamaçal do pecado, qual é a minha missão? Eu fui chamado para levar aos outros agora o nome do Senhor, o antídoto para a enfermidade chamada pecado. Então, Paulo
pela própria revelação do Senhor, ele sofreria bastante pelo nome do Senhor. Sofrer pelo nome é a explicação de que, para que o nome do Senhor fosse conhecido, ele então deveria passar por muitas situações. Voltando agora para o texto que lemos inicialmente, no capítulo 21, a palavra de Deus, no capítulo 20, onde lemos a partir do verso 22, nós lemos que o Espírito Santo já tinha revelado a ele de cidade em cidade que esperavam por ele prisões e tribulações, exatamente aí no verso 23. E então o texto segue, ele fala com os anciãos de Éfeso nesta passagem, e ele dá as últimas instruções a eles. Então ele parte daquele local onde estava com eles, após eles terem abraçado a Paulo. Versículo 37 do mesmo capítulo diz: levantou-se um grande pranto entre todos, e abraçando Paulo, o beijavam. O que lhes entristecia muito era a palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto. Então o acompanharam até o navio. Paulo segue viajando, aí conforme o que está no capítulo 21, e ele chega em outro local, e eu gostaria de ler aí a partir do versículo 10. Demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta de nome Ágabo, verso 11, que vindo ter conosco, tomou o cinto de Paulo, e amarrando os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim amarrarão os judeus em Jerusalém o homem a quem pertence o cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios. Você deve se recordar quando pregamos aqui sobre esse texto, e o verso 12 diz: ouvindo nós isto pedimos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Verso 13, Paulo, respondeu: que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Eu estou pronto, repita, eu estou pronto não só a ser amarrado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor. Talvez você não compreendeu ainda o que significa sofrer pelo nome de Jesus. Em outras palavras, o que Paulo está expressando aqui é que nada pode parar a sua caminhada de pregador do Evangelho. Nada pode impedi-lo de ser fiel testemunha do Evangelho da graça de Deus. E então ele declara que ele está disposto não só a ser preso, mas a morrer pelo nome do Senhor. Aqui mais uma vez o Espírito Santo, agora levantando um profeta, declara que ele seria preso. As pessoas tentam impedir Paulo de que ele fosse para Jerusalém, mas ele dá ênfase àqueles discípulos que ele iria prosseguir conforme a ordem do Senhor. Capítulo 21, a partir do verso 17, por gentileza acompanhe. Logo que chegamos a Jerusalém, veja, Paulo agora está em Jerusalém. Os irmãos que nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco à casa de Tiago, e todos os presbíteros compareceram. Paulo saudou-os e contou com detalhes o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. Ouvindo eles isso, glorificaram a Deus e lhe disseram: olhai, irmãos, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zelosos da lei. A respeito de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios que se afastarem de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos, nem andar segundo o costume
da lei. Que faremos? Certamente te ouvirão que és chegado. Faze, pois, o que te diremos. Temos 4 homens que fizeram voto. Toma contigo esses e santifica-te com eles e paga as despesas deles, para que raspem a cabeça. Assim, todos ficarão sabendo que não nada há daquilo que foram informados a respeito de ti, mas que também tu mesmo andas em obediência à lei. Aqui começa a problemática que vai causar a prisão de Paulo. E então Paulo se submete e ele faz aquele voto com aqueles irmãos. Era uma forma de declarar que ele não era contrário à lei, e Paulo não era contrário à lei. Apenas ele tinha entendido que a lei tinha alcançado o seu ápice. Ela tinha alcançado o seu valor durante todo o período que antecedia Jesus. Jesus veio cumprir toda a lei. Paulo tinha entendido isso. E agora, caminhando em Jesus, todo homem alcança também obediência ao Senhor. Mas aqui começa a problemática em meio os judeus. Versículo 27, quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, agitaram todo o povo e o agarraram, gritando: homens israelitas, ajudai! Este é o homem que por todas as partes ensina a todos a ser contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Além disso, ele faz entrar também no templo os gregos e profana este santo lugar. Antes tinham visto com ele na cidade o Efésio Trófimo, o qual pensava que Paulo fizera entrar no templo. Agitou-se toda a cidade e houve grande ajuntamento do povo. Verso 30 ainda, continuando. Agarrando o Paulo, o arrastaram-no para fora do templo e logo as portas se fecharam. Veja o ambiente gerado com a pessoa de Paulo, irmãos. Há aqui um tumulto, há aqui um ambiente difícil. Veja o que estavam fazendo com Paulo, verso 31. Procurando eles matá-lo, chegou ao comandante da corte o aviso de que toda Jerusalém estava em confusão. Ele imediatamente tomou consigo soldados e oficiais e correu para o meio do povo. Quando viram chegar o comandante e os soldados, pararam de espancar Paulo. Você pode repetir? Pararam de espancar Paulo. Eles iam matá-lo espancado, seria linchado. E o motivo? Ele era contrário à lei. Quando o discurso diz a este santo lugar, eles se referiram àquela pregação de Jesus que o templo seria destruído e seria reedificado em 3 dias. Você sabe que isso foi compreendido como literalmente destruir o templo, mas Jesus estava falando de si mesmo. Mais uma vez é citado, invalidar aquele santo lugar que era o templo. Os irmãos são sabedores que em Cristo agora o templo é o coração dos homens. Então, Paulo agora, ele é atacado, espancado, mais uma vez, entenda, o Senhor declarou: eu mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. E nós estamos contemplando esse sofrimento. Paulo está sofrendo agora, literalmente, ele está sendo espancado por aqueles que não compreendem. E então, verso 33, então, aproximando-se o comandante,
prendeu, mandou que fosse acorrentado com 2 cadeias e perguntou quem era e o que tinha feito. Na multidão, uns gritavam de uma maneira e outros de outra, como o comandante nada podia saber ao certo por causa da confusão, ordenou que Paulo fosse conduzido à fortaleza. Chegando eles às escadas, os soldados tiveram que carregá-lo por causa da violência da multidão. O texto dá a entender que Paulo já estava aqui, já fisicamente bem moído, né? E eles têm que levantá-lo também por causa do aperto da multidão. Então, o texto segue, verso 36. Pois a multidão seguia gritando, mata-o! Quando iam conduzindo para dentro da fortaleza, Paulo perguntou ao comandante, permita-me dizer algo, respondeu ele, sabes o grego? Não és tu o egípcio que há poucos dias iniciou uma revolta e levou ao deserto 4.000 assassinos? Algumas traduções está escrito aí sicários, que é o mesmo termo para assassinos. Paulo aqui é confundido com uma sedição que estava acontecendo naqueles dias. Um egípcio, que a Bíblia não traz informações além dessa, mas era muito comum em Jerusalém esse tipo de sedição. Aliás, até o ano 70 foram pelo menos 40 sedições buscando retomar Jerusalém para o poderio dos judeus. Então Paulo aqui agora, ele está, meus irmãos, pedindo ao comandante que pudesse falar ao povo. E aqui, meus irmãos, observe bem, o versículo 39, Paulo respondeu, eu sou judeu, natural de Tarso, cidade importante da Cilícia, peço-te, porém, que me permitas falar ao povo. Tendo recebido a permissão do comandante, Paulo pôs-se em pé nas escadas e fez sinal com a mão ao povo, tendo feito grande silêncio, disse-lhes em hebraico. Preste bem atenção antes de lermos as palavras de Paulo. Meus irmãos, o que é que faz um homem apanhar da multidão? As pessoas que ele queria pregar estavam gritando, mata-o! E ele envolvido com um único objetivo, ter a oportunidade de proferir a palavra para essa multidão. Eu quero aqui chamar a sua atenção, porque a minha oração é que Deus abra os seus olhos, que a sua mente compreenda, que seu coração seja descortinado. O que é que faz Paulo romper com aquela maldade daqueles homens? Nós vamos ver daqui a pouco que Paulo, ele sabia muito bem o que era aquilo, pois ele também tinha sido contrário daquela forma. Mas antes de observarmos isso, eu quero chamar a sua atenção, meus irmãos. Este homem já estava espancado, pediam a morte dele, já tinha sido iniciado o linchamento, mas ele só tem um objetivo: falar ao povo. Você deve se recordar, numa quarta-feira, quando nós pregávamos essa série, nós ministrávamos sobre Estevão, que viveu a vida para a glória de Deus. O que é viver a vida para a glória de Deus? A minha vida aponta para Deus como ênfase sobre todas as coisas. Meu irmão, tudo é para o Senhor, tudo é Ele, tudo é para Ele. Talvez você tenha pensado em algum momento, ou nesse exato momento você está até confuso, porque talvez você pense, pastor, eu pensei que a grande ênfase era os pecadores, eram os homens, que Deus ama e veio salvar. Não, meus irmãos, a ênfase é o Salvador dos homens.
A ênfase é o Salvador. A ênfase é o Criador de todas as coisas. Então, quando nós olhamos para a atitude de Paulo, nós vamos compreender no sermão que ele vai fazer agora. Por favor, continuando, capítulo 22, versículo 1. Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa. Observe as palavras de Paulo. Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa. Meus irmãos, Paulo começa chamando de irmãos. Tem algo extraordinário na vida desse homem. Só aqui, meu irmão, já é para nós ficarmos derretidos no nosso coração. Preste atenção, porque eu vou ler agora com você algumas passagens, e eu gostaria de preparar o seu coração, porque você já deve ter ouvido falar que essa é a geração mimimi. Quem aqui já ouviu falar? Geração mimimi. Geração de vidro. Talvez você já viu até aqueles... Eu vi, por exemplo, alguns humoristas se reuniram, algumas pessoas, né, fazendo um negócio engraçado. Tinha um deles que era humorista, e aí mostrava a geração dos anos 70, e apareceu um homem fortão e tal, bruto, e aí foi mostrando a diferença das gerações até chegar na geração atual. Quando mostrou a geração atual, você não sabia se era um homem. Quem aqui lembra de uma coisa parecida com essa? Foram muitas, né, que eu vi. Quando mostrou a geração atual, você não sabia mais nem se era um homem, meu amigo. Dado a aparência e o jeito de andar. Essa é a geração, meu irmão, que o rapaz, se ele pegar um pezinho, ele vai ter hérnia de disco. Já notou isso? E quando, na verdade, quando tinha a mesma idade do garoto, você pegava o peso e não dava problema, não. Na verdade, tem uns excessos que houve, e de vez em quando você ouve falar assim de alguém que ficou com a coluna estragada. Mas também não é o caso de não poder carregar nada. Essa é a geração mais fraca para enfrentar problema. A geração que vive à procura de bonança e é pós-bonança. Não quer ter problema, evita dor. Dia desse eu estava com uma dor de cabeça, minha mulher disse, toma um remédio. Não, mas não. Mas toma um remédio. Ele persistiu, né? Não vou tomar. Qual era o objetivo? Irmãos, eu tenho uma saúde de touro. Tenho uma saúde de pedra. E aí aparece uma dorzinha de cabeça. Aí eu vou correr para o remédio. Não, daqui a pouco passa. Você sabia que tem casos de pessoas que pensou em ter a dor, já toma um remédio para poder prevenir. Porque não aceita absolutamente nada. Eu ensinando meu garoto, num determinado período, qualquer dorzinha o menino estava dizendo, está doendo isso, está doendo aquilo. Eu digo, olha só, nesse exato momento está doendo meu dedo, mas é normal, você vai conviver com a dor. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou dizendo? Você vai conviver com a dor. Nesse exato momento eu posso estar com a dor assim, desse jeito, dessa forma. Não existe alguém que garanta não ter algum tipo de incômodo. Você passou o dia em pé, suas pernas estão doendo. Normal, normal. Mas as pessoas do nosso tempo, elas estão se afogando nos remédios, porque não aceitam nenhum tipo de incômodo. E aí, meus irmãos, nós estamos aqui observando que um homem, para servir a Deus, ele teve que suportar ser espancado. Ele teve que suportar oposição. Essa geração mimimi não suporta, porque no primeiro problema de relacionamento, na primeira audição de problema, de fofoca, de qualquer coisa que a pessoa possa proferir, fecha o coração, se magoa e acaba a vida espiritual. Todos nós sabemos que a vida de uma pessoa, ela
só pode prosperar espiritualmente se ela reproduzir o que Cristo fez com ela. Você foi perdoado em Cristo Jesus e você deve a todas as pessoas o amor. E o amor de Deus se manifestou como, meu irmão? Através do perdão. O próprio apóstolo Paulo ensina que a ninguém deveis nada a não ser o amor. Você acha que esse amor de dar abraço? Porque abraçar, meus irmãos, é fácil. Basta estarmos numa festa, basta estarmos num dia maravilhoso. Mas em Cristo o desafio é abraçar quem te feriu. É abraçar quem não tem conduta, quem não tem respeito. É abraçar no sentido de amar a pessoa. Porque exatamente isso era o que eu era. Era o que você era. Me lembro, quando me converti, quantas vezes eu tive oposição de pessoas procurando de alguma forma que eu desse mau testemunho. Um dia, na oficina que eu trabalhava, eles esconderam uma coisa que ia me causar muito problema. E eles fizeram de propósito porque queriam que eu perdesse a linha e então o irmão pecasse. Me lembro que uma vez eu errei lá um negócio que eu estava consertando, acertei o dedo. Ao invés de ter xingado, e eles esperavam que eu tivesse xingado, eu disse, glória a Deus! E eles ficaram olhando, não acredito, o irmão não fala palavrão mesmo. E eles ficaram torcendo, meu irmão. Eu me lembro de uma vez que eles projetaram uma armação lá para me colocar no ridículo. Tudo para ver se eu seria aquilo que eu dizia que era mesmo. Como que eu vou me portar com essas pessoas? Eu preciso lembrar de onde eu saí. E era o que Paulo estava fazendo. Paulo saiu do meio deles, irmãos. Paulo tinha saído do meio desses religiosos judeus que eram capazes de matar as pessoas. Nós lemos aqui no começo do culto o texto de Atos capítulo 7. Daqui a pouco eu quero retornar lá, mas continuando aqui as palavras, capítulo 22, verso 1. Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa. Verso 2. Quando ouviram que lhes falava em hebraico, maior silêncio fizeram. Então Paulo disse, eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje sois. Note as palavras de Paulo. Zeloso de Deus, como vós hoje, todos vós hoje sois. Entenda, Paulo está dizendo, eu já fui desse jeito, eu já fui assim, e eu quero esclarecer a vocês o que foi que aconteceu comigo. Continuando, versículo 4, persegui este caminho até a morte, algemando e colocando em prisões, tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote, minha testemunha, e assim todo o conselho dos presbíteros. Recebendo desses carta para os irmãos, fui a Damasco com o propósito de trazer algemados a Jerusalém aqueles que ali estiveram, a fim de que fossem castigados. Observe, Paulo declarando mais uma vez, eu entendo vocês. Meus irmãos, Paulo está dizendo, eu entendo a conduta de vocês. Eu já fui assim. Continuando, versículo 6. Ora, aproximando-se de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me cercou uma grande luz do céu. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu perguntei, quem és, Senhor? Respondeu-me, eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram em verdade a luz
e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então perguntei: Senhor, que farei? E o Senhor respondeu: levanta-te, entra em Damasco, e ali te será dito, ali te será dito tudo, te dirá tudo o que te convém fazer. Como eu não via, por causa do brilho daquela luz, fui guiado pelas mãos dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. Certo Ananias, homem piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio ao meu encontro e apresentou-se dizendo: Saulo, Saulo, irmão, recupera a vista. Naquela mesma hora o vi. Disse ele: o Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conhecer a sua vontade e ver o justo e ouvir a voz da sua boca. O justo aqui é quem? Jesus. Hás de ser sua testemunha. Verso 15, vamos lá todos nós. Hás de ser sua testemunha, para que todos os homens do que tens visto, para todos os homens do que têm visto e ouvido. E agora, porque te detens, levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o seu nome. Voltando eu para Jerusalém, quando orava no templo, achei-me em êxtase e vi aquele que me dizia: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão teu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, eu também estava presente, aprovando sua morte, e até guardei as roupas dos que o matavam. Meu Deus. Então o Senhor me disse: vai, eu te enviarei para longe aos gentios. Ouviram-no até esta palavra. Só até aqui, por enquanto, observe. Rapidamente, irmãos. Eu comecei dizendo que Paulo, no coração dele, ele tinha a paciência, o cuidado, o zelo, em outras palavras, de procurar falar com aqueles que o haviam espancado, que pediam a sua morte. Eles gritavam: mata-o. E isso porque ele tinha na sua lembrança que ele tinha sido do mesmo jeito. Meus irmãos, eu quero perguntar aqui nessa noite: você se lembra de onde você saiu? Você se lembra quem você era antes de conhecer o Senhor? Você se lembra como era seu coração, quão egoísta, quão mau você era? Sim, meu irmão, eu estou dizendo que nós, para sermos pregadores nesta geração, nós precisamos lembrar de como éramos. E isso tem que se tornar combustível no nosso coração para lidarmos com os pecadores. Quero dizer para você que não perdoa. Você não entendeu a mensagem da cruz. A cruz, ela foi erguida com o Filho de Deus para que o perdão dos seus pecados fosse estendido sobre você. E quando o perdão dos pecados vem, uma mensagem é dita: agora vá e perdoe. Tanto é que a Bíblia traz a parábola do credor incompassível.
parábola do credor incompassivo, na parábola ele é perdoado toda a dívida que era impossível de ser paga. Mas quando ele sai da presença do seu Senhor, ele pega um conservo e ele o aperta para que ele pague a dívida. E ele não tem dó alguma daquele homem. Mais tarde ele termina preso. E ele vai ser maltratado pelos verdugos. O texto diz verdugos, homens maus, aqueles que iriam fazer o mal dentro da cadeia, os torturadores. E é exatamente assim, irmãos, quantas vezes eu já estive aconselhando e a pessoa começa a contar suas enfermidades. A maioria das pessoas que eu encontrei, eu estou falando da minha experiência, a maioria das pessoas com problemas de úlcera ou gastrite tinham dificuldade de perdoar. Dificuldade. Quando a pessoa começava a falar os problemas que tinha no estômago, eu digo, você não perdoa quem? E a pessoa olhava, como assim? Digo, você tem mágoa de quem? Meus irmãos, você vai encontrar trecho da palavra que vai dizer que a saúde de uma pessoa que segura o perdão vai mal. Vai mal. E a ciência já conseguiu provar isso, inclusive. Então, como que nós vamos conseguir perdoar? Nós vamos lembrar como Deus nos perdoou e como nós merecemos a morte, Ele nos deu a vida. Ninguém merecia viver e Ele, por graça e misericórdia, deu a vida. Ele te tomou, limpou o seu coração, te recebeu. Meus irmãos, pessoas que são abençoadas dessa forma, mas voltam ao lamaçal do pecado. E como que voltou? Começou com uma rusgazinha, com uma mágoazinha que foi crescendo, crescendo, crescendo. E a dificuldade de perdoar. Irmãos, é muito simples. Você recebeu o perdão, faça do mesmo jeito. E Paulo aqui, ele está declarando isso. Ele está dizendo, como eu vou ficar brabo com eles? Se eu fui assim e ele teve misericórdia de mim. Como eu vou dar as costas para tão grande dureza de coração, se eu era duro de coração assim também? Quando Paulo disse, olha, eu consentia na morte de Estevão, até tomava as vestes. Eu fui observar, há muito pouca informação sobre isso, mas na verdade não eram as vestes completas, mas era o manto de cada um. E aquilo era como que um testemunho que a pessoa carregava. Paulo, ele foi testemunha contra Estevão. Você sabe que antes de apedrejar alguém, você tinha que testemunhar dizendo que blasfemou. Paulo apontou o dedo para Estevão. Paulo assumiu a responsabilidade da morte de Estevão. Abra sua Bíblia aí, rapidamente. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. O versículo é o versículo 58. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Nessa passagem, Paulo aqui é Saulo. É um de seus nomes e o nome principal nesse momento. E no apedrejamento de Estevão, veja o que é dito. Ele é a primeira vez que Saulo é citado na Escritura. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas depuseram as suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. Volte agora para o capítulo 22. Capítulo 22, versículo 20. Quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava. Todos estão comigo, irmãos? Capítulo 22, versículo 20. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, eu também estava presente, aprovando sua morte, e até guardei as roupas
dos que o matavam. Eu fui a testemunha principal. Eu apontei o dedo e eu disse: mata-o. Então, meus irmãos, ouvir da multidão: mata-o, era algo facilmente compreendido. Quero dizer para você que tem fugido das tribulações, aqueles que almejam serem fiéis testemunhas do Senhor, terão barreiras para transpor, terão dificuldades para enfrentar, mas o combustível para ultrapassá-las, para romper com toda dificuldade, é lembrar de onde saiu, quão grande amor Ele nos amou. Absolutamente, meu irmão, você pode ter nascido num lar cristão, seu pai te abraçou, sua mãe te abraçou, seus pais te deram o amor abençoado de um pai e uma mãe, que não tem nada mais caro que isso. Pode não ter o resto, mas teve isso, tem tudo. Mas ainda assim você não merecia a vida. A vida eterna é obra do amor e graça de Deus. O homem está em trevas, e nas trevas ninguém pode agradar a Deus. Quando nós lembramos de tudo isso, nós devemos olhar para os pecadores e irmos até ele com a mensagem. Eu quero perguntar a você: quantos amigos você tem buscado fazer que não conhecem a Cristo? Quais são o seu círculo de amizade? Você sempre se reúne com os crentes? Você sempre está procurando o ambiente agradável dos crentes? Eu quero dizer para você que talvez tenha estado no meio da conduta dos pecadores, e você está sofrendo, vendo dificuldade, porque não é fácil, irmãos. Você deve lembrar desse texto. E se você tem estado incomodado, eu quero perguntar hoje à noite: algum deles gritou: mata-o? Aí, é claro, você vai responder: não, pastor, também não é assim. Então você está em vantagem. Você já apanhou de algum? Você já esteve pregando a palavra e bateram em você por causa que você estava pregando? Não, pastor. Então você está muito bem, você não tem o que reclamar. Você vive num país abençoado. Bem que nós estamos vendo a coisa difícil, né? Você já ouve rumores e fatos de pessoas que, por pregar o evangelho, estão encontrando problema com a justiça. Por quê? Porque aquilo que era pecado ou aquilo que era demônio já não pode mais ser chamado de demônio, se é que você me entende. É ou não é verdade? A situação está ficando difícil. Mas eu pergunto a você: você sabe muito bem de onde você saiu? E você tem lembrança disso? E você tem ido até os pecadores, porque foi assim que você veio para Cristo. Alguém foi até você, alguém pregou a palavra para você. No meu caso, meus irmãos, foram 2 amigos meus que se converteram primeiro. E nós tínhamos aliança, né? Quando éramos do mundo, a gente dizia assim: olha, nós somos aliançados. Quando um disser uma coisa, tem que cumprir. E aí, os 2 se converteram. E eles chegaram perto de mim e disseram: olha, fale para nós que você vai à igreja conosco. E eu fiquei enrolando, e eu desandava a conversa, porque se dissesse, tinha que cumprir. E aí meus irmãos já estavam ficando bravos com eles, e eu digo: meu Deus do céu, eu vou ter que dizer que eu vou a essa igreja aí, rapaz. E aí eu disse: irmãos, eu vou, tá bom, eu vou. Irmãos, eu fui rebelde, penso no rebelde. Eu fui de boné, fui de bota, fui com a roupa, eu dançava break, né? Fui todo paramentado. Tirei foto. Nesse tempo, foto era uma coisa difícil, né? Hoje em dia, tirar foto de tudo. E eu fui daquele jeito. Eu vou do meu jeito, vou da minha forma. Não sabia que eu estava indo encontrar com Jesus, irmãos. Meu Deus. Um deles hoje é pastor.
acompanho de vez em quando o culto da igreja dele. Glória a Deus por isso. Mas eu imagino a paciência dele de dar comigo. Meus irmãos, eu nunca mais deixei de ir ao culto. Eu me lembro, eu não sabia que tinha culto domingo, ou pelo menos eu não tinha entendido que tinha. Eu ficava a semana todinha esperando o culto de sábado. O culto da juventude é todo sábado. Aí, num outro culto eu ouvi, ó, tem quarta e tem domingo. E eu não faltava mais nada. Lá pela terceira semana, eu entreguei minha vida a Cristo como Senhor e Salvador. Mas eu tenho plena convicção, meus irmãos, que aquela paciência que eles tiveram comigo, e eu não sei o que é que hoje eu fico lembrando desse negócio, eu fico rindo. Porque lá quando entramos na igreja, ficou um de um lado e o outro do outro. Parecia mais uma escolta. Mas não precisava mais, porque eu me lembro que eu comecei a cantar aquele cântico que mostrava no tempo do como é que chama? Data show, né? Era escrito à mão. Retroprojetor. Eu me lembro, irmãos, que eu ficava acompanhando aquilo e eu percebi um negócio maravilhoso, não sabia o que era. Já contei esse testemunho aqui, eu vi um sorriso no rosto, o pessoal vinha falar comigo, ele me apresentando para os jovens. Aí eu me lembro que eu perguntei para um deles, vem cá, onde é que é a bebida que eles estão bebendo, meu Deus? Porque esse pessoal está com um sorriso no rosto. Eu conhecia que para poder ser feliz tinha que beber. 16 anos de idade, vida perdida, irmãos. Mas eles lembraram de onde saíram e tiveram paciência comigo. Meu Deus, eu nunca me desviei, já completei 30 anos na fé. E eu quero, nessa noite, dizer para você, perto de você tem um Renato. Perto de você tem uma multidão de pessoas que o Senhor Deus quer que você tenha paciência com ele, com ela. E você seja instrumento de Deus para trazer essa pessoa. E é claro, eles não vão agredir você, não vão causar mal, pelo menos eu acredito. Mas se ainda assim fizerem, lembre de Paulo. Meu irmão, você foi salvo, não foi para ficar calado não. Eu chamo de crente 007. Crente 007 é aquele que ninguém sabe que ele é crente. Está infiltrado por aí. Quando me converti, eu cheguei na igreja e digo, peraí, mas essa pessoa aí, ela está na igreja há muito tempo. Eu conto sempre essa experiência. O rapaz conhecia do colégio, me via fazendo as desgraças que eu fazia, meu irmão. No máximo ele chegava e dizia, rapaz, para com isso. Mas nunca falou de Jesus. Aí eu me converti, era uma liderança de juventude. Não conhecia no colégio como crente. Meus irmãos, nós temos uma missão, nós não podemos abrir mão, e o que Deus quer fazer nesse tempo é que você precisa lembrar de onde você saiu. Deus quer salvar as pessoas ao seu redor. E Paulo teve todo o cuidado, e ele então prossegue. Versículo 22, para encerrar. Ouviram-no até essa palavra. Então, levantaram a voz dizendo, tira da terra tal homem, não merece viver. Gritando eles, tirando de si as capas e lançando pó para o ar. Aí segue o texto, Paulo daqui, irmãos, ele vai preso. E ele vai parar lá em Roma. E ele vai dar testemunho em todo esse percurso. Mesmo sendo preso, humilhado, maltratado, ele dá testemunho. Tem uma passagem bíblica que diz, eu mesmo fui testemunha e toda a guarda pretoriana ouviu o evangelho da graça de Deus. O que é que causou Paulo suportar as cadeias? Como Deus o amou. Meus irmãos, Paulo queria a morte dos cristãos.
e Deus salvou Paulo. Eu quero convidar você à oração. E se você ouviu essa palavra, seu coração não chorou aí, seu coração não se moveu, talvez você está morto espiritualmente. Porque, meus irmãos, como você não vai pregar a palavra para as pessoas se você ouviu o evangelho está aqui hoje? Como você vai permanecer quieto, despreocupado? Quantas pessoas você conhece que estão na prisão das drogas, do álcool, do vício? Você só precisa apresentar Jesus. Você só precisa ser testemunha. Feche os seus olhos. Vamos todos nós de pé. De pé. Feche os seus olhos e agora consagra ao Senhor a sua vida. Conforme Deus falou ao seu coração, se conserte com Ele agora. Talvez você não suporte as pessoas que estão te rodeando. Você tem perdido a paciência